Essa também pode ser uma boa maneira de passar para outro tópico sobre o qual quero te perguntar, porque a brutalidade de abordar assuntos mundiais por Donald Trump, sem medir palavras até agora, tem sido uma de palavras. E agora, ontem, vimos pela primeira vez a administração Trump usando bombas no Iêmen, de todos os lugares, e dizendo ao Iêmen para cessar ataques a embarcações, o que eles não têm feito há meses. Temos relatos de que cerca de 30 pessoas morreram, a maioria delas civis. Ainda não está claro o que exatamente está acontecendo, mas esta é a primeira vez que a administração Trump usa bombas reais, e está usando-as contra um dos países mais pobres do planeta. Como você entende isso? How do you make sense of this one? Well, it's part of the Israel exception. Bem, faz parte da exceção de Israel a tudo. Quero dizer, os Estados Unidos têm sido cúmplices do genocídio em Gaza. É cúmplice da limpeza étnica que agora se intensificou na Cisjordânia. Foi cúmplice na invasão do Líbano. Tem sido cúmplice na recusa de Israel em honrar o cessar-fogo e se retirar do Líbano. Israel está ocupando 5 bases no Líbano, que diz pretender manter. Fomos cúmplices na apreensão de território sírio. Fomos cúmplices no desarmamento total do ar da Síria, logo após a queda do regime de Assad. No entanto, acho que temos sido um pouco mais responsáveis na questão de atacar o Irã. E eu acho que, dada a exceção de Israel, o poder do lobby sionista nos Estados Unidos, e à medida em que o Sr. Trump está comprometido com doadores sionistas e pode ter feito compromissos em troca de doações de campanha, acho que deveríamos olhar para o ataque ao Iêmen, como você sabe, dizendo pelo menos que não é o Irã. Você sabe, as pessoas dizem, bem, os Houthis apoiados pelo Irã, bem, o fato de os Houthis terem apoio iraniano não tem absolutamente nada a ver com seu programa. E eles realmente, no mundo árabe, no mundo muçulmano, no mundo em geral, são vistos como pessoas sérias que estiveram dispostas a correr riscos e sofrer baixas, colocando suas vidas em apoio à Palestina. E como você disse, quando houve um suposto cessar-fogo acordado entre o Hamas e Israel, sob os auspícios dos Estados Unidos, os Houthis, que são basicamente o governo de fato na maior parte do Iêmen, suspenderam, sabe? Eles são sempre chamados de rebeldes, mas na verdade estão no poder. Eles cumprem todos os requisitos normais para reconhecimento como um Estado. Eles suspenderam seu bloqueio do Mar Vermelho por terra. Eles aparentemente desenvolveram algumas novas armas com as quais intensificar esse bloqueio e atacar Israel. Mas acho que isso é uma exceção à postura geral do Sr. Trump, exceto em um sentido. Ele tem estado bastante disposto a bombardear a Somália ou o Iêmen e outros lugares que aparentemente não podem revidar. Acho que isso é um jogo muito perigoso, porque se você bombardeia pessoas e elas não têm uma força aérea para responder, o 11 de setembro deveria ter nos ensinado que elas encontrarão outra maneira de responder. Portanto, tudo isso é um convite à expansão do terrorismo, um retorno, se preferir, aos anos 1960, quando a questão da Palestina se tornou a causa de ações terroristas internacionalmente. Acho que estamos correndo esse risco agora, porque aparentemente não há caminho para a paz. Como você acha que o resto do mundo vai reagir a isso? Quero dizer, até agora, na minha visão, a administração Trump tem tentado consertar as relações, especialmente com a Rússia, obviamente, certo? E na minha visão, ou pelo que ouço, a China também recebeu isso de forma bastante positiva, como um sinal positivo. Mas agora o Iêmen e a Ásia Ocidental estão enviando o sinal oposto. Como você disse, se você é fraco, então será bombardeado. Isso é claro, um sinal que para a China significa, bem, ok, nada mudou, e ainda estamos muito sob ameaça, especialmente também olhando para a retórica que sai da Casa Branca em relação à China. Well, I'm not sure about
Bem, não tenho certeza sobre isso no caso da China, mas voltarei a isso em um momento. Mas acho que tanto Moscou quanto Pequim têm uma noção muito boa da diferença entre questões estratégicas e táticas, ou questões primárias e secundárias. Esta é uma questão secundária infeliz para eles. E você viu isso com o fracasso russo em apoiar o governo Assad na Síria. Os russos são muito claros que, embora tenham interesses em jogo na Síria, e estejam tentando estabelecer uma relação com o Sr. al-Shara, o novo presidente na Síria, um presidente autoproclamado, em parte porque não querem que a Síria se torne um refúgio para jihadistas. 15% da população russa é muçulmana, e eles tiveram problemas terríveis com os chechenos, daguestaneses e outros, e não querem que a Síria surja como um refúgio, uma plataforma para esse tipo de atividade. Os chineses têm um problema semelhante com a Síria, por causa da grande presença de uigures nas fileiras dos grupos terroristas que agora controlam a Síria. E isso não é uma piada, como vimos na área de Latakia, com o massacre em grande escala de alauítas, assassinatos de vingança por extremistas sunitas, os chamados jihadistas liberais democráticos, que acabaram não sendo tão liberais e democráticos quanto alguns prefeririam. De qualquer forma, eu notaria que, no caso do Iêmen, os navios chineses não são atingidos porque a China não apoia Israel. Os únicos navios que são atingidos são aqueles que estão apoiando Israel, não apenas navios israelenses, a linha Zim e assim por diante, mas também navios de guerra americanos e britânicos que têm se envolvido em tentar combater o bloqueio iemenita e qualquer carga destinada a Israel. E isso basicamente fechou o porto de Eilat, na cabeceira do Golfo de Aqaba, e tem sido bastante bem sucedido como um bloqueio. Assim, não foi contrariado com sucesso pela Marinha dos Estados Unidos. E não tenho certeza de que o Sr. Trump fez vá contrariar isso de forma eficaz. Então, provavelmente é um gesto de apoio a Israel. É visto como tal por Moscou e Pequim. Eles não querem se envolver na questão árabe-israelense mais do que o necessário, especialmente os chineses. Então isso é angustiante. É terrível. Você sabe, contrário, não há declaração de guerra, não há aprovação do Congresso. Do ponto de vista constitucional, é uma paródia. Sob o direito internacional, também é um problema. Mas não acho que as implicações mais amplas sejam tão grandes quanto sua pergunta sugeriu. Certo. Bem, isso me deixa um pouco mais tranquilo, porque seria horrível se isso fosse o próximo ponto de tensão nas relações internacionais. Mas você está interpretando isso como uma maneira do governo Trump não se envolver diretamente com o Irã. Isso é parte disso? Acho que isso pode ser parte disso. Não quero menosprezar o perigo de uma conflagração na Ásia Ocidental. O ponto onde isso é mais perigoso é o corredor da Filadélfia, que Israel ocupou ilegalmente em violação dos acordos de Camp David, que mantém a paz entre Israel e Egito desde 79, há muito tempo. E a expulsão de pessoas da Cisjordânia, embora agora haja conversas sobre enviá-las para o Sudão ou Somália, dois países que estão no meio de conflitos civis, e que basicamente são incapazes de gerir seus próprios assuntos, mesmo sem esse fardo adicional. Você sabe, esse tipo de coisa. Enquanto os palestinos estão sendo deliberadamente privados de comida e água por Israel, e vários planos estão sendo elaborados por pessoas no gabinete israelense para remover os palestinos, você sabe, 5.000 por dia, ou seja lá o que for, 2.500 por dia, ou números que foram mencionados. Para onde? Ninguém sabe. Então, presumo que a menção ao Sudão e à Somália seja, em parte, porque se imagina que eles possam ser subornados para aceitar uma população de refugiados. Não tenho certeza se esse é o caso. Sei que os somalis têm sido bastante firmes quanto a isso. Por outro lado, a Somalilândia, a área separatista no norte da Somália, não é reconhecida internacionalmente. Vimos o Sr. Trump entregar o Saara Ocidental ao Marrocos
como parte do suborno dos Acordos de Abraão. Não podemos descartar nada assim neste momento. Anything like that beyond us at this point. Right. Thank you for that assessment, and maybe as a Certo. last- as a Obrigado last por essa avaliação. complex of issues to E talvez talk como um about, último conjunto de questões, vamos falar sobre a outra grande medida de política externa que a administração Trump trouxe: as tarifas. As tarifas estão em toda parte agora para os europeus, mas também para os japoneses, aqui onde estou, e eles estão extremamente preocupados com isso. Como você acha que a administração Trump está usando isso, não apenas para falar sobre tarifas, mas também a implementação real delas, como uma nova ferramenta de política externa? as a new foreign policy tool? Well, it is being used. They are being used as a foreign policy. Bem, eles estão sendo usados como uma ferramenta de política externa para forçar concessões em outros assuntos não econômicos. Então, por exemplo, a justificativa usada contra o Canadá e o México são as importações de fentanil, que é uma questão de narcóticos. Não é uma questão comercial, é uma questão de aplicação da lei. E a alegação é que eles têm sido inadequados no controle das fronteiras para drogas e, no caso do México, para imigrantes. Portanto, isso está definitivamente sendo usado como uma ferramenta de política externa. Por outro lado, parece ser um princípio ideológico que o Sr. Trump considera muito importante, que ele e seus assessores, pessoas como Peter Navarro, que está de volta da prisão onde passou algum tempo, por desafiar uma intimação do Congresso para apresentar provas e testemunhar, acreditam que as tarifas irão de alguma forma reindustrializar magicamente os Estados Unidos e que farão todo tipo de coisas boas. That they will do all kinds of good things. And Mr. Trump has said that his political hero is E o Sr. Trump disse que seu herói político é o presidente McKinley, que foi presidente na virada dos séculos 19 e 20 e que aumentou as tarifas, o que na verdade prejudicou a economia dos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, isso aparentemente não é compreendido. Então as tarifas estão tendo todos os tipos de efeitos irônicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma das plataformas em que o Sr. Trump concorreu foi a redução do preço dos ovos. Temos uma pandemia de gripe aviária nos Estados Unidos, então mesmo enquanto ele prometia na Dinamarca sobre a Groenlândia e impunha tarifas ao OEM, ele está pedindo aos dinamarqueses que produzam mais ovos e os enviem para os Estados Unidos. Portanto, se você procurar consistência em tudo isso, não a encontrará. É em parte ideológico, em parte uma espécie de meio mafioso e extorsivo de negociação. Extortionate means of bargaining. Yeah, I mean, create any kind of Sim, quero dizer, criar qualquer tipo de demanda e qualquer tipo de alegação e depois simplesmente dizer tipo, você tem que atender a todas as minhas demandas, caso contrário, vou usar a violência. Mas isso não é especialmente agora quando, você sabe, o desenvolvimento de alternativas aos Estados Unidos com os BRICS, com novas estruturas que estão sendo construídas diante dos nossos olhos. E o Sr. Trump também disse que não gosta muito deles. Quero dizer, essa é apenas mais dessas políticas dos Estados Unidos que vão acelerar o desenvolvimento de estruturas alternativas, não é? the level of development of alternative structure, isn't it? Well, this is self-vandalism. Bem, isso é auto-vandalismo. É nos rebaixar. Não está tornando a América grande. Está nos tornando ou desprezados ou irrelevantes. E assim, compartilho a preocupação que você expressa sobre os efeitos na ordem mundial e nos Estados Unidos desse tipo de quase revolução cultural que está acontecendo nos Estados Unidos, muito semelhante à revolução cultural chinesa em alguns aspectos. Quero dizer, temos pessoas não eleitas que não entendem o funcionamento do governo, desmantelando o governo. O chamado Estado administrativo está sendo derrubado. Isso é muito parecido com os slogans dos guardas vermelhos na Revolução Chinesa. Temos pessoas no cargo que não têm outra qualificação além da lealdade ao imperador ou a uma causa política, sem capacidade demonstrada para desempenhar as funções dos cargos em que foram colocadas. Temos o governo permanente, o serviço público, sendo dizimado de forma imprevisível, sem motivo particular.
Isso causou a proliferação de um grande número de processos contra o governo. E à medida que os juízes decidem contra o governo com base constitucional, de forma muito sólida na opinião da maioria dos advogados, eles são tratados como inimigos do Estado. Assim, o tribunal não é mais considerado um instrumento para a regulamentação dos assuntos por meio da lei. É considerado a casa de um inimigo político, escória, diz o Sr. Trump, dos juízes. Scum, Mr. Trump says, of judges. I am sorry to say that all this is not... Lamento dizer que tudo isso não é estranho à história europeia, se você pensar bem. Sabe, temos um homem forte, apoiado por um culto, com um comando carimbado do parlamento, nosso Congresso, com desprezo pelos tribunais, com uma agenda de reordenar fundamentalmente o Estado, fazendo isso sem considerar a Constituição ou as leis. E todo o seu programa é xenofóbico. Sabe, Hitler levou 53 dias para destruir a República de Weimar. Estamos nos aproximando desse nível de confusão. Acho que no nosso caso ainda temos muito mais resiliência do que a República de Weimar tinha. Então nunca se deve fazer isso. Mas há uma palavra para isso. Chama-se fascismo. So one should never do this, but there's a word for this. It's called fascism. I do hope that that's not the path that Espero que esse não seja o caminho que as coisas tomarão. Mas precisamos falar sobre isso novamente num futuro próximo. Espero, porque o tempo está se esgotando. E Embaixador Chas Freeman, você tem publicado muito recentemente, e todos nós somos gratos a você por isso, pois seus insights são realmente inestimáveis. Então, muito obrigado por isso. invaluable, so thank you very much for that. Well, Bem, eu não sei se eles são inestimáveis, mas espero que sejam estimulantes. E muito obrigado, Pascal Lotas. very much, Pascal. They are Eles estão, e conversaremos novamente. Brutal. very much.